Muitos casamentos estão sendo destruídos não por falta de amor no início, mas por ataques invisíveis que agem em silêncio. Se você sente que algo mudou, que o diálogo esfriou, que a intimidade foi afetada, e que há uma força que parece separar o que antes era unido, permaneça até o final deste vídeo, porque aqui você vai entender a origem espiritual desse tipo de ataque, como ele age, quais são os sinais de alerta e, principalmente, como vencer através da santificação e pela intercessão profética. Ao longo da história cristã, a Igreja utilizou os nomes íncube e súcubo para se referir a espíritos de sedução, imoralidade e corrupção da aliança conjugal. Esses nomes não surgiram como fantasia, mas como uma forma antiga de identificar uma atuação espiritual real que sempre teve o mesmo objetivo: roubar a santidade do relacionamento, enfraquecer o compromisso e afastar o casal da presença de Deus. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que operam nas regiões invisíveis. Isso significa que muitos conflitos conjugais não são apenas emocionais ou comportamentais, mas espirituais. Esses ataques raramente começam de forma escancarada. Eles se instalam aos poucos, criando brechas. Primeiro vem um esfriamento espiritual, depois a falta de oração juntos, em seguida a sobrecarga emocional, feridas não tratadas, frustrações acumuladas e a perda da comunicação sincera. O inimigo trabalha para que o casal deixe de ser um time e passe a ser dois indivíduos competindo, se acusando ou se distanciando. Antes de existir uma queda visível, existe sempre uma desconexão invisível. Hoje, esses espíritos não atuam da mesma forma que eram descritos antigamente, mas usam ferramentas modernas, redes sociais sem limites, fantasias alimentadas à mente, comparações constantes, distrações, segredos, ausência de diálogo e uma vida espiritual negligenciada. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Ele só precisa plantar pequenas divisões, porque são as pequenas raposas que destroem toda a vinha. Os sinais de alerta começam a aparecer quando o casal passa a se irritar facilmente um com o outro, sem motivo claro. Quando o toque diminui, quando a conversa se torna superficial ou inexistente, quando surgem pensamentos constantes de desistência, quando a oração deixa de fazer parte da rotina e quando a presença de Deus no lar se torna rara. Outro sinal forte é a sensação de culpa, vergonha ou necessidade de esconder coisas. Onde há luz, não há necessidade de esconder. Onde há trevas, o silêncio se torna uma arma. É importante entender que o casamento é uma aliança espiritual, não apenas um contrato emocional. Por isso, quando o inimigo ataca, ele ataca essa aliança. O objetivo não é apenas gerar conflitos, mas quebrar a imagem do que Deus estabeleceu como santo. A palavra afirma que o casamento deve ser honrado e protegido, porque ele representa compromisso, fidelidade e unidade. A vitória começa quando o casal reconhece que existe uma batalha espiritual e decide não lutar um contra o outro, mas juntos contra o inimigo. O segundo passo é a confissão sincera, o perdão e a renúncia. Perdão não é sentimento, é decisão espiritual. Renunciar é fechar brechas que foram abertas consciente ou inconscientemente. Onde há arrependimento verdadeiro, o poder do inimigo perde força. Em seguida, é necessário restaurar o altar espiritual dentro do lar. Não precisa ser algo complexo, mas precisa ser constante. Uma oração juntos, uma leitura bíblica simples, um momento de concordância. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E quando Deus está no centro do casamento, a aliança se fortalece. Além disso, é preciso vigilância prática. Santidade não é apenas discurso, é escolha diária. O que entra pelos olhos, o que ocupa a mente, o que se permite no coração, precisa ser avaliado à luz da palavra. Talvez você esteja assistindo este vídeo e perceba que o seu casamento já foi atingido, que as feridas existem e que o desgaste é real. A boa notícia é que Jesus continua sendo o restaurador de alianças. Ele não apenas salva indivíduos, ele restaura famílias. Onde o inimigo tentou destruir, Deus pode reconstruir. Onde houve dor, ele pode gerar cura. Onde houve divisão, ele pode trazer reconciliação. Se você deseja essa restauração, eu quero orar com você agora. Coloque a mão sobre o seu coração e, se possível, concorde em fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos agora em batalha espiritual pela restauração dos casamentos. Declaramos quebrada toda influência de sedução, engano, divisão e imoralidade que tentou se levantar contra essa aliança. Pelo poder do sangue de Jesus, toda brecha espiritual é fechada agora. Nós decretamos restauração do amor, retorno do respeito, da fidelidade e da comunhão. Declaramos que este lar será um altar, que a presença de Deus voltará a governar este relacionamento. Onde houve frieza, liberamos o fogo do Espírito. Onde houve silêncio, liberamos comunicação saudável. Onde houve feridas,
liberamos cura. O que Deus uniu, ninguém separa. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde apenas para si. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa e seja um instrumento de restauração. Aqui nós cremos que casamentos podem ser curados, famílias podem ser restauradas e que a luz sempre vence as trevas quando a fé, verdade e obediência à palavra de Deus.